sejam bem-vindos. Eu sou o professor Antônio, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto, e neste vídeo eu darei continuidade ao assunto de séries numéricas. Eu falarei nesse vídeo sobre o teste da raiz, o teste da série alternada e o teste da convergência absoluta. Então, eu irei começar pelo teste da raiz. O teste da raiz nos diz o seguinte: suponha que a gente tem uma série cujo termo geral é a n e cujos termos dessa série não são negativos. Se, ao calcular o limite da raiz enésima do termo geral dessa série, com n tendendo a mais infinito, e esse limite for menor do que 1, então o teste da raiz nos garante que essa série é uma série convergente. Agora, se esse limite for maior do que 1, pelo teste da raiz, nós temos que essa série é uma série divergente. E se esse limite for igual a 1, nós não podemos concluir nada com o teste da raiz, né? Ou seja, esse teste é inconclusivo e a gente tem que utilizar um outro teste para analisar a série em questão. Bom? Por exemplo, vamos analisar a série cujo termo geral é dado pela exponencial de 2n multiplicado por 2n menos 1 sobre n mais 13 elevado a n. Então, neste caso, a n é igual a exponencial de 2n, que multiplica 2n menos 1, dividido por n mais 13, elevado a n. Bom, observe que para todo valor de n, esses termos a n são sempre maiores do que zero, não são negativos. Tá? Então a gente tem que, para todo valor de n, a n é maior do que zero. Então, como essa série não possui termos negativos, então a gente pode tentar utilizar o teste da raiz. Bom? Então, para utilizar o teste da raiz, nós vamos calcular o limite da raiz enésima do termo geral, com n tendendo a mais infinito. Mas esse limite, ele pode ser escrito como sendo o limite com n tendendo a mais infinito da raiz enésima de exponencial de 2, que multiplica 2 elevado a n menos 1, dividido por n menos 13, mais 13, né? Tudo isso elevado a n. Bom, como eu tenho aqui a raiz enésima de um número elevado a n, então esse limite pode ser reescrito como sendo o limite de n com n tendendo a mais infinito da exponencial de 2, que multiplica 2n menos 1 dividido por n mais 13. Né? Como a exponencial de 2 é uma constante, a gente pode passar para fora do limite, então nós temos que esse limite é igual a exponencial de 2, que multiplica o limite com n tendendo a mais infinito de 2n menos 1 dividido por n mais 13. E quando a gente calcular esse limite com n tendendo a mais infinito, nós vamos obter exponencial de 2 vezes 2. Então, o limite da raiz enésima de AN, nesse caso, é 2 vezes a exponencial de 2, que é maior do que 1. Né? Então, como o limite da raiz enésima do termo geral, com n tendendo a mais infinito, é igual a 2, que multiplica a exponencial de 2, que é um número maior do que 1, pelo teste da raiz, essa série é uma série divergente. Pelo teste da raiz,
a série diverge. Tá bom? Bom, com exceção do teste da divergência, todos os outros testes que nós vimos até agora necessitam que o termo geral da minha série seja não negativo para todo valor de n, né? Em alguns casos, nós precisamos que o termo geral seja estritamente positivo para todo valor de n. Bom? Então agora nós vamos ver um teste que é válido quando nós tivermos valores de AN negativos, tá? Para isso, nós precisamos primeiro definir o que é uma série alternada. Então, a definição de série alternada é o seguinte: nós vamos chamar de série alternada toda série em que seus termos são alternadamente positivos e negativos, ou seja, toda série da forma somatório de menos 1 elevado a n mais 1 multiplicado por bn, sendo que bn é um número positivo para todo n maior ou igual a 1. Então, quem é esse somatório, né? Se a gente desenvolver esse somatório, nós vamos ter B1, né? Quando n for igual a 1, eu vou ter B1. Quando n for igual a 2, eu vou ter menos B2. Quando n for igual a 3, eu vou ter mais B3, depois menos B4. Então, observem que os termos dessa soma estão alternando entre positivos e negativos. Bom? Séries dessa forma são chamadas de séries alternadas. Alguns exemplos. O primeiro exemplo é o que a gente chama de série harmônica alternada, né? Observe que essa série ela é bem semelhante à série harmônica, porém, no numerador, ao invés de ter o número 1, nós temos menos 1 elevado a n mais 1. Bom? E essa série é uma série alternada, porque se a gente desenvolver essa série, nós vamos ter menos 1 elevado a n mais 1, dividido por n, com n variando de 1 a mais infinito, vai ser igual. Quando n for 1, nós temos 1 sobre 1. Quando n for 2, nós vamos ter menos meio. Quando n for 3, nós vamos ter mais 1/3. Quando n for 4, nós vamos ter menos 1/4, e assim por diante. Então, essa série é uma série cujos termos estão alternando entre positivos e negativos, né? A gente tem aqui o primeiro termo sendo positivo, depois o segundo termo negativo e assim por diante. Então, nós temos aqui um exemplo de uma série alternada. Nesse caso, especificamente, essa série tem um nome específico, né? Nós chamamos ela de série harmônica alternada. Um outro exemplo é o do item B. Essa série também é uma série alternada. Porque olha só, nós podemos desenvolver essa série da seguinte forma: quando n for igual a 2, nós vamos ter menos 1 elevado a 3, que é menos 1, multiplicado por ln de 2 sobre 2. Quando n for igual a 3, nós vamos ter menos 1 elevado a 4, que vai dar 1, então vai ficar positivo, multiplicado por ln de 3, dividido por 3. Quando n for igual a 4, nós vamos ter menos ln de 4 sobre 4, e assim por diante. Então, essa série, os seus termos estão alternando entre positivos e negativos, logo, essa série é uma série alternada. No item C, nós temos um exemplo de uma série que não é alternada, né? Vamos verificar que, de fato, ela não é uma série alternada, né? Ou seja, seus termos não ficam alternando entre positivo e negativo sempre. Se nós considerarmos o primeiro termo, né, dessa soma, que é quando n é igual a 1, nós vamos ter seno de 1 sobre 1, que é um número positivo. Quando a gente considerar o próximo termo, que é n igual a 2, nós vamos ter mais seno de 2 sobre 4, que também é positivo. O próximo termo vai ser seno de 3 sobre 9, que também é positivo, e assim por diante.
Então, os termos dessa série não estão alternando entre positivos e negativos, logo, essa série não é uma série alternada. Bom? Para esse tipo específico de séries, né, ou seja, para séries alternadas, nós temos um teste específico chamado teste da série alternada. Então, sempre que a gente tiver uma série alternada, o primeiro teste que a gente pode cogitar em utilizar é o teste da série alternada, né? Nem sempre vai ser possível, porque a gente precisa de determinadas condições para poder utilizar esse teste, mas o primeiro teste que vem à nossa cabeça é o teste da série alternada. Então, esse teste nos diz o seguinte: se nós tivermos uma série alternada, né, menos 1 elevado a n mais 1 multiplicado por bn, e essa sequência bn satisfizer o item i deste teorema, ou seja, para todo valor de n maior ou igual do que um determinado n0, essa sequência for uma sequência decrescente, e além disso, no item 2, se essa sequência tender a zero, quando n tender a mais infinito, então o teste da série alternada nos diz que essa série vai ser uma série convergente. Bom? Por exemplo, vamos analisar a série harmônica alternada. A gente sabe que a série harmônica, que é a série cujo termo geral é 1 sobre n, diverge. Mas agora a gente vai analisar a série harmônica alternada, que é a série cujo termo geral é menos 1 elevado a n mais 1 dividido por n. Então, nesse caso, quem está fazendo o papel do Bn é o termo 1 sobre n. Bom? Então, aqui a gente tem uma série alternada, os termos Bn são dados por 1 sobre n. A gente está considerando aqui n maior ou igual do que 1. Então, para a gente poder utilizar o teste da série alternada, nós temos que verificar que essa sequência Bn satisfaz tanto o item 1 quanto o item 2 do teste. Bom, então, primeiro, se a gente olhar para Bn mais 1 é igual a 1 sobre n mais 1. Mas 1 sobre n mais 1 é menor do que 1 sobre n, que é igual a Bn. Essa desigualdade é válida para todo n maior ou igual do que 1. Então, a gente tem aqui uma sequência que é decrescente. Então, o item 1 do teste da série alternada foi satisfeito para esse caso. Vamos verificar o item 2. O item 2 nos diz que a nossa série, aliás, a nossa sequência Bn, ela tem que convergir para zero quando n vai para mais infinito. Então, observe o seguinte: neste caso, o limite de Bn, com n tendendo a mais infinito, é igual ao limite, com n tendendo a mais infinito, de 1 sobre n. Mas quando n vai para mais infinito, 1 sobre n vai para zero. Então, o item 2 do teste da série alternada também foi satisfeito. Então, se nós temos aqui uma sequência Bn que é decrescente e que vai para zero quando n vai para mais infinito, pelo teste da série alternada, essa série converge. Bom, portanto, pelo teste da série alternada, a série harmônica alternada, que é essa série que a gente estava analisando, né, converge. Antes de passar para o próximo teste de convergência, nós precisamos de duas outras definições. A gente vai dizer que uma série cujo termo geral é dado por AN é absolutamente convergente quando a série cujo termo geral é dado pelo valor absoluto de AN for convergente.
E a gente vai dizer que uma série cujo termo geral é a n é condicionalmente convergente se ela for convergente, mas se a série cujo termo geral é dado pelo valor absoluto de AN não for convergente, for divergente. Bom? Por exemplo, vamos analisar a série menos 1 elevado a n mais 1 sobre n, que é a série harmônica alternada. Essa série ela é condicionalmente convergente. Né? Vamos verificar que isso é verdade. Bom, o termo geral dessa série, a n, é menos 1 elevado a n mais 1 sobre n. Então, se a gente olhar para o valor absoluto desse termo geral, nós temos que o módulo de AN, né, o valor absoluto de AN, é igual a 1 sobre n. Bom? Isso para todo valor de n maior ou igual a 1. Então, olha só. Nós temos que a série cujo termo geral é a n, ou seja, menos 1 elevado a n mais 1 sobre n, ela é convergente. A gente viu isso no exemplo anterior, quando a gente falou sobre o teste da série alternada. Então, essa série é convergente. A gente viu isso, né, concluímos que ela é convergente quando a gente utilizou o teste da série alternada. Bom, além disso, se a gente olhar para o somatório, né, ou seja, para a série dada pelo somatório do valor absoluto de AN, com n variando de 1 a mais infinito, nós temos que essa série é uma série divergente, porque a gente vai estar olhando para o somatório cujo termo, para a série, cujo termo geral é 1 sobre n, ou seja, a gente vai estar considerando a série harmônica, e a série harmônica é uma p-série com p igual a 1, logo, uma série divergente. Então, neste caso, essa série é divergente. Por que ela é divergente? Porque ela é uma p-série com p igual a 1. Então aqui nós temos um exemplo de série que é convergente, mas que a série dada pelo somatório do valor absoluto do termo geral é divergente. Então essa série ela é, por definição, dita condicionalmente convergente. Bom, então, portanto, a série menos 1 elevado a n mais 1 sobre n, que é a série harmônica alternada, é condicionalmente convergente. Outro exemplo. Vamos olhar para a série menos 1 elevado a n mais 1 dividido por n ao quadrado, com n variando de 1 a mais infinito. Essa série ela é absolutamente convergente. Por quê? Porque se a gente olhar para o módulo do termo geral, nós vamos ter o módulo de menos 1 elevado a n mais 1 dividido por n ao quadrado, que é igual a 1 sobre n ao quadrado. Bom? Então, o somatório do valor absoluto do termo geral é igual ao somatório de 1 sobre n ao quadrado, com n variando de 1 a mais infinito. E essa série é uma série convergente. Por que ela é convergente? Porque ela é uma p-série com p igual a 2. Tá? É convergente. Pois é uma p-série
com P igual a 2, né? Ou seja, P maior do que 1. Então, se o somatório do valor absoluto do termo geral AN nos dá uma série convergente, então essa série é uma série absolutamente convergente. Bom? Com isso, nós temos o teste da convergência absoluta, que nos permite fazer o seguinte: quando a gente for analisar uma série, nós podemos, independente se ela tem valor, termos positivos ou negativos, nós podemos analisar a série do módulo do termo geral. Tá? E aí, como a série do módulo do termo geral só vai ter termos positivos, não negativos, na verdade, né? Nós podemos utilizar os outros testes que a gente já viu até aqui. Bom? Então, o teste da convergência absoluta, ele nos permite analisar a série do módulo do termo geral, ao invés da série do termo geral. Esse teste nos diz o seguinte: se a série do módulo de AN for convergente, então a série de AN também é convergente. Então, por exemplo, vamos considerar a série cujo termo geral é dado por seno de n sobre n ao quadrado. Então, neste caso, nós temos que a n é igual a seno de n sobre n ao quadrado. Então, se a gente olhar para o módulo de AN, ou seja, para o valor absoluto do termo geral, nós temos o módulo do seno de n dividido por n ao quadrado. Isso para todo valor de n maior ou igual a 1. Bom? Mas nós sabemos que o seno de n em módulo é sempre menor ou igual do que 1, para todo valor de n. Né? O maior valor que o seno vai assumir é o valor 1. Então, se o módulo do seno de n é menor ou igual a 1, se nós dividirmos ambos os lados dessa desigualdade por n ao quadrado, nós vamos ter que o nosso termo geral aqui, o módulo do nosso termo geral, né, ou seja, o módulo de seno de n sobre n ao quadrado, é menor ou igual do que n ao quadrado. Então, nós temos aqui uma desigualdade, que ela é válida para todo valor de n maior ou igual a 1. Tá? Nós temos que essa desigualdade, o lado direito dela é dado por uma sequência de termos positivos, e o lado esquerdo dela também é dado por uma sequência de termos positivos. Então, a gente pode utilizar o critério da comparação, tá? Para comparar a série do módulo de AN com a série cujo termo geral é Bn, ou seja, 1 sobre n ao quadrado. Então, como o módulo de AN e Bn são sempre, os valores do módulo de AN e os valores de Bn são sempre maiores do que zero, para todo n maior ou igual do que 1, e como a série 1 sobre n ao quadrado, com n variando de 1 a mais infinito, converge, porque é uma p-série com p igual a 2, a gente pode aplicar o teste da comparação, que vai nos garantir que a série, então, pelo teste da comparação, a série dada por o módulo de AN, nesse caso, em que n varia de 1 a mais infinito, é convergente. Então, como a série do valor absoluto de AN é convergente, pelo teste da convergência absoluta,
A nossa série, cujo termo geral é AN, é uma série também convergente. Bom? Outro exemplo. Vamos analisar a série cujo termo geral é dado por x elevado a n sobre n fatorial. E vamos verificar que essa série converge para todo valor de x real. Bom? Para isso, vamos olhar para o módulo de x elevado a n sobre n fatorial. Tá? Então, a gente sabe, pelo teste da convergência absoluta, que se essa série, né, ou seja, a série do módulo de x elevado a n sobre n fatorial for convergente, então a série de x elevado a n sobre n fatorial também vai ser convergente. Então vamos analisar essa série. Se essa série convergir, para os valores de x que essa série for convergente, a gente vai ter que a série anterior vai ser convergente também. Ok? Então essa série ela pode ser reescrita como sendo o somatório, com n variando de 1 a mais infinito, do módulo de x elevado a n dividido por n fatorial, porque n fatorial é sempre positivo. Bom? Em geral, quando a gente tem uma série com o termo fatorial, a gente costuma utilizar o teste da razão. Bom, então a gente vai utilizar o teste da razão neste caso para verificar para quais valores de x essa série converge. Então aqui, quem está fazendo o papel do termo AN lá do teste da razão, né, é o termo módulo de x elevado a n sobre n fatorial. Bom? Então, vamos utilizar o teste da razão. Para utilizar o teste da razão, a gente precisa calcular o limite da divisão de n mais 1, de AN mais 1 sobre AN. Neste caso, AN mais 1 é dado por x elevado a n mais 1 em módulo, dividido por n mais 1 fatorial. Então, o limite de AN mais 1 dividido por AN, com n tendendo a mais infinito, vai ser igual ao limite com n tendendo a mais infinito do módulo de x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial dividido pelo termo AN, que é uma fração. Então, multiplicado pelo inverso do termo AN, né? Multiplicado por n fatorial dividido pelo módulo de x elevado a n. Nós podemos reescrever esse limite, né? Então, esse limite vai ser igual ao limite, com n tendendo a mais infinito, do módulo de x elevado a n vezes o módulo de x dividido por n mais 1 vezes n fatorial, multiplicado por n fatorial, dividido pelo módulo de x elevado a n. O módulo de x elevado a n no numerador se cancela com o módulo de x elevado a n no denominador. Bom? O n fatorial do numerador também se cancela com o n fatorial do denominador. Então, esse limite vai ser igual ao limite do módulo de x dividido por n mais 1.
Como x não depende de n, então o módulo de x é uma constante nesse limite. Eu posso passar ela para fora do limite. Então aqui a gente vai ter módulo de x vezes o limite, com n tendendo a mais infinito, de 1 sobre n mais 1. Mas quando n vai para mais infinito, 1 sobre n mais 1 vai para zero. Então esse limite vale zero. Então a gente vai ter que o limite de an mais 1 sobre an, com n tendendo a mais infinito, vai ser igual ao módulo de x vezes zero, que é igual a zero, para todo valor de x real. Então, para todo valor de x real, esse limite é igual a zero. Mas se o limite do quociente de an mais 1 sobre an é menor do que 1, então, pelo teste da razão, a série cujo termo geral é dado por an converge. Então, pelo teste da razão, a série dada por módulo de x elevado a n sobre n fatorial, com n variando de 1 a mais infinito, converge. Mas se essa série converge, ela converge para todo valor de x real, né? Então, pelo teste da convergência absoluta, a série dada por x elevado a n sobre n fatorial converge para todo valor de x. Para todo valor de x real. Bom? Então é isso. No próximo vídeo, nós iniciaremos o assunto sobre séries de potências. Até lá!